ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Para honrar Maria Santíssima, por ocasião do seu nascimento, para honrar também São João Maria Vianney, o maior e o melhor exemplo de sacerdote, de pároco, de alma consagrada, dedicada a Jesus e a Maria, ao serviço da Igreja e aos irmãos, vamos rezar o terço pelas almas e por todos os sacerdotes e religiosos do mundo, conforme Nossa Senhora nos pediu nas aparições de Carapicuíba. Vamos meditar também algumas mensagens de Santa Catarina de Sena, comunicadas por Deus Pai a essa santa mística, falando sobre a dignidade e a importância dos sacerdotes e dos sacramentos e do ministério da Igreja no mundo. Então, vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e por meio do coração doloroso de São José. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora à terra o vosso Espírito. Fazei que o Espírito Santo habite nos corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, que é a Santíssima Virgem Maria, seja nossa advogada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar aos vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Mãe de Deus, derramai as graças eficazes da vossa chama de amor sobre as almas do purgatório e sobre todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Mãe de Deus, derramai as graças eficazes da vossa chama de amor sobre as almas do purgatório e sobre todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Mãe de Deus,
Derramai as graças eficazes da vossa chama de amor sobre as almas do purgatório e sobre todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Vamos então meditar as mensagens concedidas por Deus Pai a Santa Catarina de Sena, doutora e mística, grande serva de Deus, que constam no livro do diálogo, essas mensagens de Deus Pai, falando sobre a dignidade dos sacerdotes e de todo o seu santo ministério. Primeira dezena. Filha querida, disse tais coisas para que melhor compreendas a dignidade dos meus ministros e chores com mais amargor os seus pecados. Se os ministros meditassem sobre a própria dignidade, não viveriam em pecado mortal, não manchariam sua alma. Se eles não me ofendessem, se não pecassem contra a própria dignidade, se entregassem até o corpo para ser queimado, mesmo assim não me agradeceriam suficientemente pelo dom que receberam. Nesse mundo é impossível uma dignidade maior. São ungidos meus Cristos, postos por mim na função de ministros, flores perfumadas na hierarquia da Santa Igreja. Nem os anjos possuem dignidade igual a esta concedida aos homens na pessoa dos sacerdotes. Coloquei-os como anjos na terra e como tal devem viver. De todos os homens exijo pureza e amor. Todos devem amar-me e amar o próximo. Todos devem socorrer o irmão naquilo que lhes for possível, com orações e obras de caridade, assim como já disse em outro lugar ao tratar desse assunto. Mas dos meus ministros peço pureza maior amor por mim e pelos homens, que distribuam o corpo e o sangue do meu Filho com grande desejo da salvação da humanidade para a glória do meu nome. Da mesma forma como eles querem limpo o cálice usado no sacrifício eucarístico, também eu quero que sejam puros os seus corações, suas almas, seus pensamentos. Igualmente, seus corpos, instrumentos da alma, hão de ser possuídos em perfeita pureza. Não quero que se envolvam na lama da luxúria, nem que se mostrem inflados de orgulho na procura de cargos prelatícios ou cheios de rancor por si e pelos outros. A insatisfação pessoal costuma manifestar-se sobre os outros. Quando impacientes, os ministros terminarão dando maus exemplos. Não se preocuparão em livrar os homens das mãos do demônio, não se dedicarão com esforço ao ministério do corpo e sangue do meu Filho, não distribuirão a luz da Eucaristia na forma explicada. Por isso desejo que os ministros sejam generosos, sem ganância. Não quero que vendam a graça do Espírito Santo por amor ao dinheiro. Gratuitamente e com liberalidade receberam de mim. Por meu amor e para a salvação dos homens devem distribuir, com atitude semelhante a todo aquele que na humildade os procurar. Nada podem vender, porque nada compraram. Receberam grátis para repartir, como retribuição apenas podem e devem aceitar ofertas. Compete ao súdito fazer os donativos, de acordo com as suas posses. Nas suas necessidades temporais, os ministros serão sustentados por vós, da mesma forma como sois alimentados por eles, com a graça e com os dons do Espírito, que deixei na Santa Igreja, a fim de que fossem distribuídos para a vossa salvação. Lembro-vos, são os ministros que dão incomparavelmente mais. Impossível comparar os bens finitos e materiais, mediante os quais vós os sustentais, com o Deus infinito que eles, por providência minha e divino amor, vos oferecem.
não somente quanto ao ministério eucarístico, mas em qualquer outro valor espiritual, a comparação inexiste. Vossos donativos materiais não superam, nem mesmo podem equiparar-se ao que recebeis espiritualmente através das graças, orações e qualquer outro ato desse gênero. Quanto aos bens materiais recebidos de vós, os ministros estão obrigados a usá-los para 3 finalidades, dividindo-os em 3 partes: uma para sustentar-se, outra para os pobres e a terceira para a igreja naquilo que for necessário. Outros gastos não poderão fazer sem pecar. Foi assim que agiram os gloriosos ministros do passado, tão cheios de dignidade e que denominei de meus Cristos. Eles viveram sua grande dignidade, iluminados interiormente por aquele sol que lhes dera para ministrar. Considera então Gregório, Silvestre, seus antecessores e sucessores, que vieram depois de Pedro, o primeiro Papa, a quem meu filho entregou as chaves do reino dos céus, dizendo: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que desligares na terra, será desligado no céu. O que ligares na terra, será ligado no céu. Na primeira dezena, nas contas grandes, Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e os méritos infinitos de sua dolorosíssima paixão e morte na cruz, as lágrimas e dores de sua Mãe Maria Santíssima ao pé da cruz, pedindo-vos auxílio para as almas do purgatório. Conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nas contas pequenas, Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo,
rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e santificação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e santificação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Pai eterno, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, de infinita misericórdia, eu vos dou todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Segunda dezena. Filha querida, ao manifestar-te a grande virtude daqueles pastores, quero colocar em evidência a dignidade dos meus ministros. Pelo pecado de Adão, as portas da eternidade fecharam-se, mas o meu filho abriu-as com a chave do seu sangue. Ao sofrer a paixão e morte, ele destruiu vossa morte e vos lavou no seu sangue. Sim, foram seu sangue e sua morte que, em virtude da união da natureza divina com a humana, deram acesso ao céu. E a quem deixou Cristo tal chave? Ao apóstolo Pedro e a seus sucessores, os que vieram e que virão depois dele até o dia do juízo final. Todos possuem a mesma autoridade de Pedro. Nenhum pecado a diminui, do mesmo modo que não destrói a santidade do sangue de Cristo e dos sacramentos. Já disse que o sol eucarístico não tem manchas, e que o mal cometido por quem o administra ou recebe não apaga sua luz. Não, o pecado não danifica os sacramentos da Santa Igreja, não lhes diminui a força, prejudica a graça e aumenta a culpa somente em quem os ministra ou recebe indignamente. Os ministros são ungidos meus. A respeito deles diz a Escritura: não toqueis nos meus cristos. Quem os punir cairá na maior infelicidade. Se me perguntares por que a culpa dos perseguidores da Santa Igreja é maior de todas, e ainda porque não se deve ter menor respeito pelos meus ministros por causa de seus defeitos, respondo-te: porque em virtude do sangue por eles ministrado, toda a reverência feita a eles na realidade não atinge a eles, mas a mim. Não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento de praxe para com os demais homens. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Quando desejais receber os sacramentos, procurais meus ministros.
não por eles mesmos, mas pelo poder que lhes dei. Se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estais em perigo de condenação. A reverência é dada a mim e ao meu Filho encarnado, que somos uma só coisa pela união da natureza divina com a humana, mas também o desrespeito. Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que lhes dei e por isso mesmo não podem ser ofendidos. Quem os ofende, a mim ofende. Disto a proibição, não quero que mãos humanas toquem nos meus cristos. Nem poderá alguém excusar-se dizendo: eu não ofendo a Santa Igreja, nem me revolto contra ela. Apenas sou contra os defeitos dos maus pastores. Tal pessoa mente sobre a própria cabeça. O egoísmo a cegou e não vê. Aliás, vê, mas finge não enxergar para abafar a voz da consciência. Ela compreende muito bem que está perseguindo o sangue do meu filho e não os pastores. Nestas coisas, injuria ou ato de reverência dirigem-se a mim, né? Ou seja, nestas coisas, injúria ou ato de reverência dirigem-se a mim. Qualquer injúria, caçoadas, traições, afrontas. Já disse e repito, não quero que meus cristos sejam ofendidos. Somente eu devo puni-los, não outros. No entanto, homens ímpios continuam a revelar a irreverência que têm pelo sangue de Cristo, o pouco apreço que possuem pelo amado tesouro que deixei para a vida e santificação de suas almas. Não poderíeis ter recebido maior presente que o todo Deus e todo homem como alimento. Cada vez que o conceito relativo aos meus ministros não coloca em mim sua principal justificativa, torna-se inconsistente e a pessoa neles vê somente muitos defeitos e pecados. De tais defeitos falarei em outro lugar, mas quando o respeito se fundamenta em mim, jamais desaparece, mesmo diante de defeito nos meus ministros, como disse. A grandeza da Eucaristia não é diminuída por causa dos pecados. A veneração pelos sacerdotes não pode cessar. Se tal coisa acontecer, sentirei-me ofendido. Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e os méritos infinitos de sua dolorosíssima paixão e morte na cruz. As lágrimas e dores de sua mãe Maria Santíssima ao pé da cruz, pedindo-vos alívio para as almas do purgatório, conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro.
Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. E ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. E ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São José, Pai nutrício de Jesus, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação dos sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Pai eterno, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus de infinita misericórdia, eu vos dou todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Terceira dezena. São muitas as razões que fazem desta ofensa a mais grave. Vou lembrar apenas 3. A primeira é porque os perseguidores agem contra mim em tudo o que fazem, em oposição aos meus ministros. A segunda é porque desobedecem àquela ordem pela qual proibi que meus sacerdotes fossem tocados. Ao persegui-los, os homens desprezam a riqueza do sangue de Cristo recebida no batismo. Desrespeitando o sangue de Jesus e perseguindo os ministros, rebelam-se e tornam-se membros apodrecidos, separados da hierarquia eclesiástica. Caso venham a morrer obstinados em tal revolta e desrespeito, irão para a condenação eterna. Se reconhecerem a própria culpa na última hora, humilhando-se e desejando a reconciliação, mesmo que não consiga fazer exteriormente, serão perdoados. Mas não devem esperar pelo momento da morte, pois será incerto o próprio arrependimento.
A terceira razão pela qual este pecado é o mais grave está no seguinte: é uma falta maldosa e deliberada. Os perseguidores têm consciência de que não devem cometer, sabem que vão pecar, cometem um ato de orgulho em que não entram atrações sensíveis. Muito pelo contrário, tais pecadores arriscam a alma e o corpo. A alma, privando-se da graça, muitas vezes em meio a remorsos de consciência. E o corpo, gastando seus bens a serviço do diabo e indo morrer como animais. Não, este pecado cometido contra mim não possui características de satisfação ou prazer pessoais. Acompanham-no apenas os desvarios e a maldade do orgulho. Um orgulho que nasce do egoísmo e daquele medo próprio de Pilatos, quando matou meu filho por temor de perder o seu cargo. É o que sempre fizeram e fazem os perseguidores. Os demais pecados procedem de uma certa simploridade, de ignorância ou de satisfação pessoal desordenada, de certo prazer ou utilidade presentes no ato mau. Naqueles pecados, o homem prejudica a si mesmo, ofende a mim e ao próximo. Ofende-me por não me glorificar, ao próximo por não o amar. Não, na realidade, não se ergue frontalmente contra mim, ergue-se contra si mesmo, e isso me desagrada. Já no pecado de perseguição contra a Santa Igreja, sou ofendido diretamente. Os outros vícios possuem uma justificativa, uma razão intermediária. Já afirmei que todo pecado e virtude são feitos no próximo. O pecado é a ausência de amor por mim e pelos homens. A virtude é o amor caritativo. Neste pecado, os maus perseguem o próprio sangue de Cristo ao se investirem contra meus ministros e privam-se de sua riqueza espiritual. Entre todos os homens, os sacerdotes são meus eleitos, meus consagrados. São os distribuidores do sangue do meu Filho, em quem vossa natureza está unida à minha. Quando consagram a Eucaristia, os ministros o fazem na pessoa de Jesus. Como vês, realmente, este pecado é dirigido contra meu Filho, por conseguinte, contra mim, pois somos um. É uma falta gravíssima. Não se dirige aos ministros, dirige-se a mim. Também o respeito demonstrado para com eles, considero-o como se fossem para mim e meu filho. Por tal motivo te dizia que se colocasses de um lado todos os demais pecados, e este sozinho, do outro último, ser-me-ia mais ofensivo. Falei de tudo isso para dar-te motivo de maior preocupação, seja por causa do pecado com que me ofendem, seja pela condenação eterna dos infelizes perseguidores. Assim, o teu sofrimento e dos meus servidores dissolverão a grande treva que desceu sobre esses membros apodrecidos, atualmente separados da hierarquia da Santa Igreja. Infelizmente, quase não acho pessoas que aceitem angustiar-se por causa das perseguições em curso contra o precioso sangue. Mais facilmente encontro quem atire continuamente flechas contra mim. São pessoas cegas à procura de fama. Consideram honroso o que é infame, infame o que é honroso. Recusam humilhar-se diante do próprio superior. Com tais defeitos, muitos ousam perseguir o sangue de Cristo e ferem-me profundamente. Quanto podem, tanto se esforçam por me prejudicar. Na realidade, não me danificam. Sou como a pedra que, ao ser batida, devolve o golpe a quem o deu. Mesmo os pecados mais vergonhosos não me causam males. São flechas envenenadas que a eles retornam em forma de culpa. Durante esta vida, privam-se da graça e no dia da morte, não havendo arrependimento, irão para a condenação. Vivem distante de mim
atrelados ao demônio com quem se coligaram. Quando o homem perde a graça, amarra-se ao pecado. É um laço feito de ódio pelo bem e de amor pelo mal. Uma corrente com quem espontaneamente a alma se entrega ao diabo, pois a isso ninguém a pode obrigar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e os méritos infinitos de sua dolorosíssima paixão e morte na cruz, as lágrimas e dores de sua Mãe Maria Santíssima ao pé da cruz, pedindo-vos alívio para as almas do purgatório, conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e santificação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os pecadores, sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e salvação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, rogai pelas almas do purgatório,
pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico, pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Pai eterno, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, de infinita misericórdia, eu vos dou todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Suo sorriso a voce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Quarta dezena. Este mesmo laço une os perseguidores da Igreja entre si e com o maligno. De comum acordo, aqueles desempenham a função do demônio. Esforça-se este por perverter os homens, induzindo-os ao pecado mortal. Deseja que as almas tenham em si a maldade em que ele vive. Pois bem, fazem a mesma coisa os inimigos da Igreja, quais membros do diabo procuram levar os filhos da Igreja à revolta contra a hierarquia. Afastam-nos da caridade, acorrentam-nos ao pecado, privam-nos dos benefícios da paixão. O vínculo que une tais perseguidores nasce do orgulho e da vanglória. Com medo de perder os bens materiais, acabam perdendo a graça. De possuidores da dignidade de Cristo, decaem para a maior confusão interior possível. São pactos que trazem o selo das trevas. Desconhecendo os males e os pecados em que vivem, neles fazem cair outros, inconscientes dos seus pecados, não se corrigem. Como cegos caminham vangloriando-se para a destruição da própria alma e do próprio corpo. Filha querida, chora profundamente diante dessa cegueira e miséria. São homens que, como tu, foram lavados no sangue, que se nutriram no sangue, que cresceram no seio da Santa Igreja. Agora, revoltados, abandonaram-na sob o pretexto de corrigir os defeitos dos meus ministros. Eu já proibira tal comportamento, dizendo, não quero que meus ministros sejam ofendidos. Autêntico terror deveria apossar-se de ti e dos demais servidores meus, quando ouvis falhar de semelhantes alianças. Tua linguagem é insuficiente para referir o quanto as abomino. O pior é que tais pessoas procuram encobrir seus defeitos sobre o manto dos defeitos dos meus ministros. Não se lembram de que não existe capa que os esconda diante de mim. Na opinião pública, bem passam despercebidos. Não em minha presença. Conheço os acontecimentos desta vida e muito mais pensei em todos vós e vos amei antes de vosso nascimento. Um dos motivos pelos quais esses infelizes não se corrigem é a falta de fé. Julgam que não os vejo. Se acreditassem realmente que sei dos seus defeitos, se acreditassem que todo pecado é punido e todo bem recompensado, como expliquei em outro lugar, haveriam de corrigir-se e pedir humildemente o perdão. Nesse caso, pelo sangue de Cristo, eu os perdoaria. Mas vivem na obstinação, reprovados por tantos males, arruinaram-se, vivem nas trevas perseguindo cegamente a Cristo. Em suma, ninguém deveria perseguir meus sacerdotes por causa de defeitos seus. La voce di Maria dentro l'anima mia.
Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e os méritos infinitos de sua dolorosíssima paixão e morte na cruz. As lágrimas e dores de sua mãe, Maria Santíssima ao pé da cruz, pedindo-vos alívio para as almas do purgatório, conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amados Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação de todos os meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Amado Jesus, Maria e José, rogai pelas almas do purgatório, pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Pai eterno, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus de infinita misericórdia, eu vos dou todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Filha querida, disse eu alguma coisa sobre a reverência devida aos meus ungidos, mesmo que tenham defeitos. Eles merecem o respeito não por si mesmos, mas por causa da autoridade que lhes conferi. O mistério da Eucaristia não perde o seu valor, nem decai por motivo dos pecados dos sacerdotes. É em função desse tesouro que os ministros são respeitados. Em sentido contrário, mostrei a falta de estima e a perseguição existente contra o ministério de Cristo. Comparando-se com o que realmente acontece, fiz ver uma mínima parte. Revelei a gravidade dessas perseguições quando me desagradam e quais são os danos resultantes para os responsáveis. Ocupei-me igualmente das alianças passadas e presentes arquitetadas contra mim por parte de pessoas que assumem a função dos demônios. Falei sobre tais assuntos para que chores sobre o pecado de perseguição contra a hierarquia da Igreja. Por se acharem em pecado mortal, tais pessoas prejudicam toda a religião cristã. É uma culpa grave que muito me desagrada, mas passo a reconfortar tua alma. Quero mitigar o sofrimento pela obscuridade desses infelizes súditos. Vou falar-te sobre a vida santa daqueles ministros que, segundo quanto disse, desempenham o papel do sol, extirpando o pecado e iluminando as trevas. Assim poderás entender melhor os defeitos dos maus sacerdotes. Presta muita atenção e fixa o teu pensamento em mim, que sou o sol da justiça. Verás meus gloriosos ministros do passado, que por terem distribuído luz, assimilaram-se à luminosidade. Como afirmei acima, Pedro, o príncipe dos apóstolos, recebeu a chave do reino dos céus, e o mesmo acontece com aqueles que ministram a luz, isto é, o corpo e o sangue de Cristo, bem como os demais sacramentos da hierarquia da Santa Igreja. Cada um deles, em diferentes funções, de acordo com o próprio cargo, distribuem a graça do Espírito Santo. De que maneira o fazem? Mediante a luz da graça recebida com a fé. Mas a luz da graça não age sozinha, nem pode ser desmembrada. Ela é possuída na sua totalidade ou não é possuída. Quem se acha em pecado mortal não tem a graça, e quem a possui terá a inteligência iluminada para conhecer-me, terá as virtudes. É a luz da graça que faz a pessoa compreender a miséria do pecado e sua raiz, o egoísmo. De tal conhecimento nasce a caridade que combate o egoísmo. Nasce também a claridade daquela luz que faz viver a mensagem do meu filho. Com isso, a memória se enche com a lembrança dos benefícios da paixão. Portanto, com a luz, o homem recebe o calor e a claridade, que são inseparáveis. Já afirmei que é impossível achar-se uma das faculdades bem disposta em acolher-me, se as duas outras igualmente não forem unificadas em mim. Logo que o olhar da fé eleva a inteligência acima da visualização do apetite, espelhando-se em mim, a vontade o acompanha com amor e a memória enche-se do objeto amado. Assim, preparado interiormente, iluminado por meu poder, pela sabedoria do Filho e a clemência do Espírito Santo, o homem une-se a mim. É dessa maneira que os ministros bons adquirem as características, luz, calor e claridade, do sol que sou eu. São envolvidos por mim, penetram em suas faculdades, então eles agem como o sol que aquece a terra e ilumina-a, e faz germinar as plantas. Os sacerdotes são escolhidos, consagrados e postos na hierarquia da Santa Igreja para ministrar o sol mediante a Eucaristia e demais sacramentos que dela recebem a força. Fazem-no pela realização externa dos mesmos e espiritualmente, iluminando com a ciência sobrenatural.
dando exemplo de uma vida santa conforme a mensagem de Cristo e espargindo caridade. Assim, faziam os pastores do passado, que com sua vida santa e bem ordenada, expulsaram as trevas do pecado mortal e da infidelidade, reestruturaram a vida de quem vivia no vício e na falta de amor. Como vês, assemelham-se ao sol verdadeiro que sou eu. Através da caridade, tinham se tornado uma só coisa comigo, como já expliquei em outro lugar. Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e os méritos infinitos de sua dolorosíssima paixão e morte na cruz, as lágrimas e dores de sua Mãe Maria Santíssima ao pé da cruz, pedindo-vos alívio para as almas do purgatório, conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas, e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas, e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas, e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas, e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas, e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas, e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas, e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas,
e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar as minhas súplicas e rogar ao Pai Eterno pelas almas do purgatório e pela conversão e santificação de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Ainda vos suplico pela conversão e salvação dos meus familiares, parentes, amigos, conhecidos e inimigos, e de todos os pecadores do mundo. Pai eterno, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, de infinita misericórdia, eu vos dou todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Cada ministro recebe de mim uma função iluminadora especial na Santa Igreja. Pedro iluminou pela pregação, pelo ensino e pelo martírio. Gregório Magno pela sabedoria, conhecimento das Sagradas Escrituras e vida exemplar. Silvestre lutou contra os infiéis, sobretudo defendeu a fé com palavras e atos. Se pensares em Agostinho, Tomás de Aquino, Jerônimo e outros mais, verás quanta luz projetaram sobre a esposa de Cristo. Como lâmpadas no candelabro, eles extirparam os erros na maior humildade, com zelo pela minha glória e salvação dos homens, alimentando-se sempre nos sofrimentos da cruz. Os mártires, derramando seu sangue, produziram frutos na Santa Igreja, com a prática das virtudes e a luz da sabedoria. Dilataram a fé, converteram pagãos, brilharam pelas virtudes. Os confessores transformados em pastores pelo Cristo na terra, o Papa, oferecem-me o sacrifício da justiça, vivendo honesta e santamente. Foram humildes, caridosos, prudentes. Neles e em seus súditos refulgiu a virtude da justiça, sobretudo neles. Cumpriram seus deveres para comigo, recitando meus louvores no ofício divino e glorificando-me. Para si reservaram o desapego e o domínio da sensibilidade. Combateram os vícios, praticaram amor por mim e pelos homens. Pela humildade destruíram todo o orgulho. Celebraram a missa com o coração puro, a mente sincera e muito amor. Na prática da justiça, foram justos para com os súditos. Por desejar que vivessem virtuosamente, não temeram corrigi-los. Bons pastores não faziam cálculos egoístas, mas procuravam minha glória e a santificação alheia. Afinal, seguiam o exemplo de Jesus, o bom pastor, por mim colocado a governar-vos como ovelhas, e a quem pedi que por vós morresse. Sim, os confessores caminharam em suas pegadas, foram firmes, impediram que muitos se corrompessem por falta de correção. Quando chamavam a atenção, agiam com amor, alternando mansidão e energia.
Conforme a gravidade do mal, usavam de maior ou menor repreensão no esforço de curar as feridas. Verdadeiramente, não temiam a morte. Foram jardineiros zelosos e tementes, arrancando os espinheiros do pecado e plantando as árvores da virtude. Devidamente corrigidos, meus súditos viviam com temor santo na hierarquia da Santa Igreja. Sem pecados, aqueles pastores antigos praticavam a justiça e repreendiam com vigor, sem covardia. Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia das almas do purgatório e de todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Minha razão de ser, eu creio em ti. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue, as santas chagas e todos os méritos da paixão e morte de Jesus, as lágrimas e as dores de sua Mãe Santíssima, pedindo-vos alívio para as almas do purgatório. Nossa Senhora do Carmo, rogai por elas. São José, rogai por elas. São Miguel Arcanjo, intercedei por elas. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar a minha súplica. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, de infinita misericórdia, que estais em todos os sacrários da terra, convertei os pecadores, salvai os agonizantes e tende piedade das almas do purgatório. Dai-lhes a paz, o descanso e a luz eterna. Amém. Terminamos o nosso terço pelas almas e por todos os sacerdotes e religiosos do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam os sagrados corações de Jesus, Maria e José. Salve José, esposo de Maria, sempre virgem. Salve Maria, Imaculada Conceição, Nossa Senhora das Vitórias.